Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas, focando em um grande recorde que acabou de acontecer. Na verdade, um recorde que foi absolutamente destruído neste último final de semana e vocês vão ver tudo aqui no Clube da Bilheteria. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Obviamente, vocês viram aí pela capa, o final de semana foi completamente dominado pelo Demon Slayer. Demon Slayer é um anime, né, baseado em um mangá, e eu falei no final de semana passado que era possivelmente o anime mais famoso da atualidade, e eu acho que os números ajudam a comprovar, justamente porque o filme acabou de destruir completamente o recorde de maior abertura para um anime em território norte-americano, porque o filme abriu com 70 milhões de dólares. Já aconteceram alguns filmes do Demon Slayer, mas esse é o segundo filme a ter um grande lançamento cinematográfico e ele ficou bem à frente de todos os outros, batendo o recorde que pertencia ao filme Pokémon em 1999, um filme que eu fui assistir logo no lançamento, imagino que muitos de vocês tenham assistido também. Então, o filme teve um resultado sensacional, 70 milhões de dólares para um filme, né, que não é americano. Eu dei uma pesquisada também, não consegui encontrar dados mais concretos, mas eu realmente acredito que esse filme teve o maior lançamento para um filme que não é originalmente em língua inglesa. Se tem algum filme que teve uma abertura maior, eu dei uma pesquisada, eu peguei todas as aberturas acima de 70 milhões, eu dei uma olhadinha rápida pelo menos, e eu não vi nenhum filme que não é em língua inglesa. Óbvio que você pode assistir, né, o Demon Slayer em inglês, mas me corrijam aqui abaixo se eu estiver enganado, se eu passei rápido ali, não vi algum filme, mas eu acredito que esse filme teve também a maior abertura para um filme que não é originalmente em inglês. E o sucesso, né, desse filme coloca para mim em pé de igualdade o sucesso de Demon Slayer com o sucesso de One Piece. A gente tem uma série de muito sucesso da Netflix, né, que gira em torno de One Piece, mas não dá para saber se um filme, né, nas salas de cinema teria esse mesmo apelo. Se eu não me engano, alguns filmes de One Piece já foram lançados na sala de cinema e não tiveram esse resultado sensacional. Então, pelo menos em território norte-americano, os filmes do Demon Slayer estão sendo uma sensação. Como eu falei, o filme abriu com 70 milhões de dólares e já está praticamente chegando aos 400 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. O filme foi um sucesso gigantesco no Japão, está sendo um sucesso muito grande também na Coreia do Sul e um sucesso, obviamente, aqui no Brasil, se não me engano, teve uma abertura muito positiva também, né? E lá nos Estados Unidos, 70 milhões de dólares é algo realmente surreal. E no comparativo, né, com o Mugen Train de 2020, né, que é o outro filme que teve também um lançamento gigantesco, o filme fechou com 502, tem dados diferentes, em sites diferentes. Eu peguei aqui o mais comum de encontrar, que é que o filme ultrapassou por pouco a marca dos 500 milhões de dólares. Esse filme vai bater essa marca com bastante facilidade, porque pelo menos eu encontrei números também muito variados, mas o número que eu mais encontrei foi de 472 milhões de dólares. 472 milhões para um filme baseado em um mangá, né, para um filme de anime, é um resultado realmente muito grande. O filme deve chegar, né, com 70 milhões nos Estados Unidos nesse final de semana. O filme deve trazer mais uns 30 na semana que vem. O filme deve trazer pelo menos aí mais uns 150, 200 milhões ao redor do mundo inteiro, possivelmente batendo a marca dos 650 milhões de dólares. Então é realmente muito legal a gente ver, né, que a gente está conseguindo fugir um pouco daqueles grandes blockbusters, a gente saiu um pouquinho daquele eixo Marvel, DC, o que é algo muito positivo para o cinema. A gente está vendo uma versatilidade muito maior de filmes que estão fazendo um grande sucesso. E acompanhando esses grandes sucessos, que não são dessas franquias gigantescas, a gente tem Invocação do Mal 4, que é sim a maior franquia de todos os tempos do terror, mas não dá pra gente comparar com essas outras grandes franquias que eu citei, né, como Star Wars, como Marvel, como DC e assim por diante. O filme caiu 69%, então ele teve uma queda bastante acentuada, mas o filme
continua tendo um resultado muito bom ao redor do mundo, né? O filme foi uma sensação aqui no Brasil no final de semana passado, teve a segunda maior abertura do ano, então o filme teve uma abertura realmente destruidora aqui no Brasil também, com 42 milhões de reais, então uma bilheteria muito alta que coloca o Brasil entre os maiores mercados do filme até o momento. E o filme fez mais 26 milhões de dólares nos Estados Unidos e chega a 336 milhões. Quem acompanha o canal, né, e vê aí muitos filmes batendo a marca de 1 bilhão, pode pensar, bom, 300 milhões não é tudo isso, mas é tudo isso sim. E por que eu falo isso? Porque o filme abriu com 187, chegou a 332, ou seja, ele cresceu 145, então ele deve fazer pelo menos mais uns 80 milhões até a semana que vem, depois mais uns 40 milhões, então eu imagino que esse filme tenha potencial de chegar acima da marca dos 500 milhões de dólares, que é algo muito positivo para um filme de terror. Não vai chegar provavelmente nos números do It a Coisa, né, e se tornar o maior sucesso de todos os tempos, né, dentro do terror, mas o filme tem um potencial muito grande de bater de longe os seus antecessores. E eu vou falar um pouquinho dos antecessores depois, porque eu quero falar das maiores aberturas e do segundo final de semana de cada uma delas. Aqui eu coloquei um quadrinho. O filme teve a 8ª maior abertura do ano e a queda foi sim bastante acentuada, como vocês podem ver. O segundo final de semana de 26 milhões ficou atrás, inclusive, do segundo final de semana de Capitão América, né? Então ficou atrás do Quarteto Fantástico, ficou atrás de muitos desses outros filmes, mas isso é relativamente normal para um filme de terror. Normalmente eles são bem front-loaded, né? O público que quer assistir já vai assistir no primeiro final de semana. E isso se repete também com filmes de super-herói, né, com alguns outros gêneros, e a gente viu essa queda mais ou menos padrão, né, para um filme de terror, que foi de 69%. A gente viu quedas muito melhores em filmes como A Hora do Mal, né, em outros filmes de terror no decorrer desse ano, inclusive o filme Pecadores, né, teve uma queda muito inferior a essa de 69%, mas eu acho que a franquia, né, Invocação do Mal 4, como já é uma grande franquia, ela trouxe muita gente já no primeiro final de semana. Então a gente vê um segundo final de semana um pouco mais fraco. E aqui, o número mais importante de longe, com certeza o número que a Warner tá olhando já dando risada. A gente tem os 4 filmes Invocação do Mal. O primeiro fez 320 milhões de dólares. O segundo, 322 milhões, então praticamente um empate técnico. O terceiro não dá pra gente levar em consideração, porque foi lançado durante o plano pipoca, né, que os filmes estavam sendo lançados simultaneamente nas salas de cinema e na HBO Max, então dá pra gente botar um asterisco gigantesco, mas o filme fez 206, e esse filme agora, depois do segundo final de semana, já é o filme mais bem sucedido da franquia Invocação do Mal. Não é o filme mais bem sucedido da franquia como um todo, né, do universo expandido lá do The Conjuring, mas já é, entre os 4 filmes da Invocação do Mal, já é o mais bem sucedido. O filme já chegou a 332 milhões, como eu disse, deve bater e bater de longe. Me lembrou o resultado de Premonição 6, né, proporcionalmente aos seus antecessores, porque o filme fez muito mais dinheiro do que todos os outros. Agora vamos expandir o universo para todos os filmes, inclusive A Maldição da Chorona, né, que é adjacente a esse universo. A gente tem que o filme mais bem sucedido até o momento é A Freira, que fez 365 milhões, inclusive hoje, em homenagem a esse vídeo, eu assisti não só um filme da Freira, como os 2 filmes da Freira, inclusive seria o motivo de eu estar lançando o vídeo um pouquinho mais tarde, é que eu passei a tarde assistindo filmes de terror. Eu pretendo reassistir todos os filmes dessa franquia para assistir Invocação do Mal 4. Então a gente ainda tem A Freira com 365 milhões, mas é o único filme que ainda está acima, porque A Freira 2 também chegou em um momento um pouco mais difícil, né? O filme fez 265 milhões de dólares. Mas o primeiro filme da Freira, eu pelo menos achei bem superior. Mas continuando, na terceira posição ficou Downton Abbey, o grande final, né? A série trouxe 18,1 milhões de dólares e chega a 30,3 milhões de dólares ao redor do mundo todo, né? O filme, que custou 50 milhões de dólares, é uma produção britânica, então provavelmente tem um split ali de orçamento que não dá pra gente imaginar muito a fundo, mas o filme, se a gente analisar da forma normal, não teve um bom primeiro final de semana, justamente porque eu sempre falo pra vocês,
O ideal é que um filme já faça mais do que o seu orçamento, ou seja, se o filme custou 50 milhões, o ideal era que ele tivesse feito 50, 60, 70 milhões. No mundo perfeito ele teria feito 100 milhões, por exemplo, mas um resultado de 30 com orçamento de 50 não é algo sensacional. E comparado com seus antecessores, o filme também não está sendo nenhum grande estouro, né? O primeiro filme abriu com 31 milhões de dólares, então um resultado muito melhor, e chegou a 194 milhões. Então o filme que custou 13 milhões fez 194, então o filme conseguiu se pagar muitas e muitas vezes. O segundo filme custou 40 e fez 92, então já mostrou uma fraqueza muito grande. Eu imagino que eles tenham tentado um próximo filme, ou porque já estava nos planos e eles já tinham colocado em andamento, ou porque eles imaginaram que em 2022 os cinemas ainda não tinham retomado força total, eles decidiram trazer mais um filme e o filme teve de longe o pior resultado, ou pelo menos equiparado com o filme 2, né? Mas talvez o resultado internacional seja ainda pior. Então não imagino que o resultado desse filme vá ser muito satisfatório. Na quarta posição ficou mais uma novidade, o filme A Longa Marcha, Caminhe ou Morra, alguma coisa assim, é o subtítulo do filme, que é um filme inspirado em uma obra do Stephen King, né, ou Stephen King, eu não sei exatamente a forma de pronunciar, é um autor que eu já li alguns livros dele. Ele faz livros muito grandes, né? Então acaba ficando um pouco maçante. Eu tentei ler It, a Coisa muito tempo atrás, mas o livro é literalmente gigantesco. Eu tinha outros livros que eu queria ler, eu tava lendo um livro atrás do outro. Eu falei, não vou perder tanto tempo assim com um livro sobre um palhaço e tal. Então eu acabei não lendo, mas eu li alguns livros do Stephen King, inclusive A Torre Negra, né? Eu li lá aquela saga, eu li acho que até o quarto livro. Também acabei perdendo um pouquinho de interesse, porque ele faz livros muito grandes, né, e eu acabo não tendo tempo de acompanhar. Mas eu gostava bastante lá do Homem de Preto e etc. O filme também foi horroroso, mas o Stephen King é um dos caras que mais tem adaptações. Eu não sei se ele tem algum recorde por ter infinitas adaptações, não sei se a Agatha Christie, que também é uma artista que eu gosto bastante, uma autora, né, que eu gosto bastante, eu não sei se ela tem mais adaptações até, por ter tantos livros escritos, mas com certeza ele tá na competição, né? Porque praticamente tudo que ele escreve vira filme. Inclusive, o filme desse ano, O Macaco, é baseado em um livro ou num curta, né, do Stephen King. Praticamente todos os anos a gente vê novos filmes chegando. Eu pretendo até fazer uma lista dos maiores filmes do Stephen King, né, dos filmes mais icônicos. Com certeza, para mim, o mais icônico é... Deixa eu ver. Shawshank Redemption, né, Em Busca da Liberdade. Tem também Green Mile, que é o filme lá do John Coffey, eu esqueci agora o nome, que tem lá o negócio da cadeira elétrica, o filme é sensacional, e obviamente O Iluminado. Tem Carrie a Estranha, tem muitos outros, né, que daria para citar aqui, infinitos, né, como eu falei, praticamente todo ano tem novos lançamentos. Esse filme está sendo muito aclamado, é um filme de um futuro distópico, o diretor, inclusive, dirigiu os filmes... Como é que chama aqueles filmes com a Katniss lá? Acho que ele dirigiu os últimos 3 Jogos Vorazes. Posso estar enganado, mas eu acredito que o diretor seja o mesmo. Mas o filme não teve uma abertura sensacional. O filme abriu com 11,5 milhões de dólares. Como eu falei, ele está sendo muito elogiado. E ele teve um orçamento bem enxuto de 20 milhões de dólares. Né? Então, a Lionsgate não investiu tanto assim. Eu acho que o filme vai conquistar o público. Possivelmente, né, vai dar origem para uma franquia. Não sei se essa é a intenção. Mas, de qualquer forma, eu acho que o filme está sendo muito bem aclamado e o filme não teve uma abertura internacional ainda, então não dá pra gente comparar, né, elas por elas, como eu fiz com outros filmes. Talvez com um lançamento internacional ele tivesse batido o orçamento dos 20 milhões. Então isso é animador, mesmo que a abertura não tenha sido positiva, né, o filme não se pagou no primeiro final de semana, mas ele ainda não teve o alcance internacional. E na quinta posição, algo que está sendo bem comum da gente ver nessas últimas semanas, são relançamentos da Disney, ou Pixar, ou Star Wars e assim por diante. A Disney está relançando vários dos seus filmes e a gente tem Toy Story sendo relançado, o clássico absoluto de 1995, um dos 10 filmes que eu mais assisti na vida, com certeza. Eu tinha o VHS de Toy Story, né? Eu assistia literalmente o dia inteiro, terminava, eu já colocava para rebobinar, né? Quem não
quem é mais novo talvez nem saiba o que é isso, né? Você ter que rebobinar uma fita antes de assistir de novo, mas com certeza um dos filmes que eu mais gosto, não dá nem para analisar muito, né, o resultado. O filme fez 3,5 milhões de dólares nesse último final de semana e chega a praticamente 400 milhões no geral. O universo da Pixar tem muitos filmes bilionários, mas eu acho que sem o sucesso de Toy Story, nada disso teria acontecido. É óbvio que os filmes em computação gráfica aconteceriam de qualquer forma, porque era uma evolução que já estava rolando por causa dos efeitos especiais, mas com certeza Toy Story acelerou pelo menos em 5, 10 anos esse processo, porque aí todos os outros foram obrigados a fazerem essa mudança, inclusive a própria Disney, né? Então talvez um dos filmes mais revolucionários, junto com Branca de Neve, né, que foi um dos principais filmes animados, a gente tem também o filme Toy Story, que foi, né, o primeiro grande filme, digamos assim. Eu sei que tem algumas coisas que vieram antes, mas o primeiro grande filme a ser feito em computação gráfica. Saindo do top 5 pela primeira vez, ficou o filme A Hora do Mal, né? O filme fez 2,7 milhões de dólares. O filme ele chegou a 259 milhões, então bateu o filme Corra e bateu o filme Nós, mas não tem chance de bater Pecadores, porque ele já desacelerou bastante. Como vocês podem ver, ele trouxe 8 milhões de dólares somente, né, nessa última semana inteira. Então imagino que até o final da corrida ele vai chegar até uns 275 milhões de dólares no máximo. Mas o filme está sendo um enorme sucesso. Depois, outro lançamento da Disney, né, que é o Hamilton. O filme fez 2,2, caiu 78%, que é compreensível, porque é um musical, né, ele perdeu muitas salas do final de semana passado para esse, então uma queda era natural. Um musical, que eu digo, não é um filme musical, é literalmente a filmagem de um teatro que foi transmitido nas salas de cinema. Depois, uma sexta-feira mais louca ainda, o filme chegou a 146 milhões de dólares com orçamento de 42, então pagou 4 vezes o seu orçamento, que garante que esse filme foi de fato lucrativo. Já saindo do top 10 ficou o filme Ladrões, do Darren Aronofsky. Provavelmente eu vou mostrar pela última vez esse quadro aqui, trazendo os filmes dele, né? Cisne Negro, Noé, Mãe, Baleia e Ladrões, né? Então, com certeza esse filme vai ser um fracasso. O filme custou 40 milhões, chegou a somente 27 milhões, isso depois de 3 finais de semana. Então o filme não tem nem chance a essa altura, a menos que ele consiga um multiplicador 5, né, praticamente depois do seu terceiro final de semana, o que é praticamente impossível, a menos que algum mercado internacional, né, faça um ato heróico ali do nível 300 de Esparta. Esse filme vai ser um fracasso. Outro filme que saiu do top 10 também foi o filme Os Roses, o filme do Jay Roach, né? Eu coloquei aqui vários filmes do Jay Roach, novamente não vou mostrar esse quadro no futuro. O filme fez 40 milhões de dólares com orçamento de 20, então ele deve continuar caminhando devagarzinho. É um filme que eu acho que vai atrair um público no serviço de streaming. Ele conseguiu fazer o dobro do seu orçamento, que não torna o filme bem sucedido, mas que já é pelo menos uma luz ali no fim do túnel. E pelo primeiro final de semana deixa eu ver, vou confirmar aqui, ó. Pelo primeiro final de semana em 8 finais de semana, ou seja, em 2 meses, é o primeiro final de semana que a gente não vê nem Quarteto Fantástico e nem Superman. Na verdade, se a gente considerar o Superman, fazem 10 finais de semana que pelo menos um dos dois estava dentro do top 10. Dessa vez, não tem literalmente nenhum filme de super-herói dentro do top 10, o que é algo surpreendente, né? Porque 8 finais de semana pode parecer algo realmente muito longo, né? Pô, 2 meses, mas era para o Quarteto Fantástico ainda estar dentro do top 10. Se a gente olhar outros filmes de super-herói, em 8 finais de semana, normalmente o filme ainda está naquela casa de 7ª, 8ª posição. E o filme não teve um final de semana ruim comparado com o último, mas ele tá com somente 517 milhões, né? Eu tô falando do Quarteto Fantástico. Então a evolução do filme já praticamente zerou. O filme deve chegar a uns 525, 530 milhões até o final da sua corrida, que não é algo extremamente positivo, mas o filme pelo menos se pagou, porque ele custou 200 milhões, ele fez 513. E ele fez muito do seu dinheiro, né, pelo menos um percentual alto, dentro do mercado norte-americano. E a mesma coisa vale para o filme do Superman, né, que se pagou justamente porque ele tem um resultado muito grande nos Estados Unidos, então eu acredito que ele tenha ficado praticamente no 0 a 0. Eu tô vendo muita gente falando que o filme vai dar um prejuízo de 200 milhões, outras pessoas falando que vai dar um lucro de 200 milhões,
Pra mim, os dois lados estão errados, né? Algumas pessoas estão exagerando que o filme foi melhor do que foi e outras exagerando que o filme foi pior do que foi. Mas o filme, né, se a gente considerar que o filme do Zack Snyder fez muito dinheiro no mercado internacional, enquanto o filme, né, do James Gunn fez muito dinheiro nos Estados Unidos, o lucro dos filmes provavelmente foi bem parecido, porque o estúdio fica com uma participação muito maior do que é feito nos Estados Unidos por ser o mercado doméstico e etc. Então, eu acho que dá pra gente colocar isso na balança também. Um filme que surpreendeu no decorrer das semanas foi o filme Os Caras Malvados 2. O primeiro teve uma longevidade muito grande e não parecia que o segundo conseguiria replicar esse resultado, mas os dois filmes estão em pé de igualdade. Esse filme está chegando à marca dos 200 milhões, o outro fez 250 milhões, então não acredito que Os Caras Malvados vá chegar a esse patamar, mas um filme que custou 80 milhões, chegou a 200 milhões, ele já fez praticamente 2,5 vezes o que ele custou, então o filme tem chance de pelo menos morrer ali no 0 a 0 e trazer um bom dinheiro em serviços de streaming, vendas de VOD, vendas de produtos e assim por diante. Então, eu acho que apesar de ter sido uma aposta arriscada com base no resultado do primeiro, eu acho que o filme de fato vai acabar se pagando. O filme do Superman chegou a 615 milhões de dólares, como eu falei para vocês. Depois eu pretendo trazer mais vídeos em volta, né, do Superman, em volta dos filmes de super-herói no ano de 2025, né, o que aconteceu com os filmes de super-herói. É uma coisa que eu quero pesquisar mais a fundo para tentar entender um pouco melhor, mas eu acho que não dá pra gente negar que existe sim uma fadiga de filmes de super-herói. Toda vez que eu falo isso aqui no canal, muitas pessoas reclamam nos comentários, mas eu acho que é inevitável. É só a gente olhar pessoas do nosso redor, né, pessoas do nosso convívio. Eu conheço muita gente, eu ia assistir, eu falo por mim, né, na primeira pessoa, eu ia assistir todos os filmes da Marvel à meia-noite, né, eu ia com um grupo de amigos, inclusive, a gente ia, assistia junto. Hoje em dia, nenhum deles tem interesse, nenhum deles nem assistiu Thunderbolts, por exemplo, então não é um exagero falar que isso de fato está acontecendo. Eu imagino que muitos de vocês tenham experiências semelhantes. O filme Corra que a Polícia Vem Aí bateu a marca dos 100 milhões de dólares, chegou a 101 milhões de dólares, então um resultado relativamente positivo. O Jurassic World está trazendo pouquíssimo dinheiro agora, só 3 milhões do final de semana passado para esse, então provavelmente não vou nem citar mais nas próximas semanas. E o filme Fórmula 1 tá mantendo a distância, né, contra o filme do Superman, 621 milhões de dólares contra 615 milhões. Premonição continua trazendo um dinheiro, né, não trouxe muita coisa, chegou a 310 milhões de dólares, o sexto filme Premonição. E agora falando do mercado brasileiro, o filme Invocação do Mal abriu com 42 milhões de reais, um resultado realmente absurdo, o segundo melhor resultado do ano, e ficou atrás somente de Lilo e Stitch, que abriu com 61 milhões, praticamente 62 milhões de dólares. Só por medida de comparação, Superman abriu com 25 milhões. Então esse filme Invocação do Mal teve uma abertura muito maior do que de Superman aqui no mercado nacional. Depois a gente tem os outros filmes muito abaixo, Quarteto Fantástico com 1,8 milhão de reais, Os Caras Malvados 1,6, O Rei da Feira com 1 milhão, e A Vida de Chuck com 650 mil. O Rei da Feira é um filme do Leandro Hassum que eu, sinceramente, não tenho muito interesse em assistir. Digam aqui nos comentários se vocês assistem os filmes do Leandro Hassum, porque parece que saem aí 3 ou 4 por ano. O top 5 no ano aqui no Brasil, Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão, Minecraft, Superman e Quarteto Fantástico, então não mudou absolutamente nada. Assim como o top 5 norte-americano não mudou, Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Jurassic World e Pecadores. Então Pecadores se segurando ali no top 5, eu não acho que vai se segurar até o final do ano, porque tem outros grandes filmes chegando. E nos Estados Unidos e ao redor do mundo inteiro, Nizza 2, Lilo e Stitch, Minecraft, Jurassic World Renascimento e Como Treinar o Seu Dragão. Na disputa dos estúdios, a Warner conseguiu melhorar ainda mais a sua posição com o segundo final de semana de Invocação do Mal. Ele manteve basicamente a mesma distância, aumentou um pouquinho a distância da Disney, e a gente viu a Sony também aumentando um pouquinho a sua participação. Então, pessoal, agora novamente eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. O que vocês acharam da estreia de Demon Slayer? O que vocês acham da franquia Invocação do Mal? Novamente, eu assisti Freira 1 e 2. Se vocês quiserem que eu faça uma análise, eu trago um vídeo também, ou aqui, ou lá no meu canal Guerra dos Streamings. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu!
e nos vemos em breve.